Quais foram os primeiros filhos de Adão? Caim e Abel. Aí você observa que o diabo agora coloca em Caim um espírito de inveja, de ciúme. Eu sempre frisei aqui nessa igreja que o ciúme é do diabo. O ciúme nunca foi de Deus. Eu nunca vi uma família, um casal que tem ciúme prosperar. Nunca vi. Não é? O meu casamento tem 43 anos de casado, porque não existe ciúme na minha vida e na vida da irmã Dalva. Todo casamento que eu vi com ciúme é destruído. E aí, basicamente, na Bíblia, eu observo o ciúme de Caim contra Abel. Aí o diabo faz o quê? Coloca na mente de Caim que a oferta de Abel era mais importante do que a oferta de quem? De Caim. E aí ele faz o quê? Ele planeja tudo para tirar a vida do seu próprio irmão. Ali, mais uma vez, o diabo tenta destruir a família. Por que ele tenta destruir a família? Porque uma família destruída, lamentavelmente, ela não tem sucesso. O sucesso de uma família começa dentro de casa. Dentro de casa começa o sucesso de uma família. Né? Essa semana teve eu vou dizer aqui um amigo, né, porque amigo é aquele que ajuda o outro. Às vezes é filho e não é amigo. Mas eu tive um amigo que mandou um vídeo para mim. Né? Um amigo chegado, um amigo mesmo, lá do coração, lá da mente, lá do sangue. E aquele vídeo me deu uma força muito grande. E aí eu busquei na Bíblia para saber mais sobre isso, porque é importantíssimo o que a Bíblia nos ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. É dever seu ensinar o seu filho a servir a Deus. Agora, levar ele para o céu já não cabe você. Não cabe você. Só cabe a ele mesmo. Se ele se decidir a ir para o céu, ele vai. Se ele decidir a não querer ir para o céu, não adianta, que você não consegue levar. E aí eu fiz uma pesquisa sobre a vida de Sansão. Sansão foi criado nos pés do seu pai, Emanuel, né? Como é que está o nome dele? É Emanuel. Né? Foi criado ali dentro da casa de Deus. Deus, quando ele criou, ou melhor, permitiu que Sansão viesse ao mundo, a Bíblia deixa bem claro isso, e isso é uma realidade, uma verdade, que os requisitos que Deus pediu, e você observa que a mulher de Emanuel, ela se preocupou com uma coisa. Emanuel não é Manoá. Ele se preocupou com uma coisa. Por que ele conseguiu conversar com o anjo cara a cara? No momento em que eles conversavam, ele ficou com temor e começou a dizer: como é que nós conseguimos conversar com ele cara a cara e não morremos? Se a Bíblia diz que quem vê Deus face a face morre. Porque até naquele momento ele pensava que estava conversando com o próprio Deus. Mas não era com o próprio Deus, era o anjo do Senhor que trouxe a mensagem a Manoá. Né? A Manoá. Foi ele que trouxe a mensagem a ela, para que ela transmitisse ao seu marido que ela seria mãe de um filho, de uma criança. Aí, observando,
Deus deu alguns requisitos para aquele menino, para aquela mãe, para aquele pai. Tudo que podia ser feito, o pai dele e a mãe dele fez para ele. Tudo que podia ser feito, eles fizeram. Levaram, criaram. Deus falou, olha, na cabeça dele não pode passar navalha, deixou o cabelo crescer, não podia comer nada imundo, não podia tocar em mortos. Final da história. A Bíblia relata que Sansão nasceu, cresceu e, de repente, ele vai no meio dos filisteus e escolhe uma mulher para casar com ele. E os seus pais chamou ele e disse, porventura não há mulher entre nós, não há mulher entre o seu povo, para que você escolha e casa com ela? E a resposta dele foi essa, ela agrada aos meus olhos. Então o diabo vem lutando para destruir a família já anos e anos e anos e anos. Você imagina hoje quantas famílias já foram destruídas nesse dia de hoje? Eu ouvi aqui a Mirielle ministrando e falando que desde quando a mãe dela, a avó dela era viva, né? Ela fala que Jesus vem e Jesus ainda não veio até hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus hoje já veio para milhares de pessoas. Mas chegará o tempo em que ele virá buscar a sua igreja. Aí ele virá para todos o que aceitar de coração, em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo época hoje em que a missão do diabo é destruir a família. É desfazer a família. Porque a família ela é o pilar. Ela é como uma fundação de uma obra. Não é? Uma fundação de uma obra. Se ela não for bem feita, qualquer vento que passa destrói aquela obra. Se ela não for bem construída, ela automaticamente vai cair. E a missão do diabo é o quê? Destruir a família. Ele começa a destruir a família lá em Gênesis 2. Quando Deus faz o homem, e ele vira no versículo 18 e diz, não é bom que o homem esteja só. Porque um homem sozinho ele não consegue, ele não vai ter condições de viver. Eu não vou casar, vou ficar sozinho. Lá uma vez ou outra ele vai entrar em fornicação, vai fazer algo que vai entristecer o Espírito de Deus. Por isso que o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus faz uma mulher. E eu estava observando esse texto mais profundo ontem à tarde, hoje, que Deus não fez uma pessoa, uma criança, não. Ele fez uma mulher idônea. Né? Fez uma mulher idônea quando Abraão volta do sono, da anestesia que ele teve, na Bíblia atualizada fala sobre isso, que ele foi anestesiado ali por Deus, e olha do seu lado, ele vê uma linda mulher que Deus fez, tirando da costela dele do seu lado esquerdo, para que construísse aquela mulher e desse para Adão como esposa. É bem verdade que Deus poderia ter formado Eva do pó da terra. Ele poderia ter formado Eva e escolhido ela de qualquer outra parte do corpo de Adão. O poder está nas mãos dele. Mateus 28, versículo 17, 18 a seguir, está escrito, todo o poder é dado a ele no céu e na terra. Aí você observa no livro de Gênesis, quando o diabo tenta desfazer a família, Alexandre. Aí lá no Novo Testamento você observa Jesus sendo revelado, e aí Deus desenfeita a sua glória, porque até naquele momento,
todos os nossos pecados, todos os pecados eram feitos o quê? Ofereciam um sacrifício a Deus. E qual era o sacrifício? Quem poderia oferecer um pombinho oferecia, um cordeiro. Eu estava observando sobre a vida de Salomão. Salomão, ele viu, ficou tão grato a Deus, que ele disse, eu vou fazer um sacrifício que ninguém tinha feito. Quem lembra quantos bois Salomão ofereceu em sacrifício? Quem lembra? Salomão chamou o seu servo e disse, olha, eu quero fazer um sacrifício, vou usar a palavra do Alexandre aqui, para arrebentar. E ficaram, os seus servos ficaram assim preocupados com ele, porque, mas que sacrifício é esse? Antes que você ache, eu vou dizer, foi 1000. 1000. 1000. Os chefes ficaram assim abismados, como é que pode? Ele disse, eu quero fazer isso porque o meu Deus merece o melhor. O meu Deus merece o melhor. Eu estava vendo aqui o Alexandre falando nessa noite sobre oferta. Não é quando você vai ofertar para Deus, você tem que dar aquilo melhor que tem. Você não vai dar aquilo que sobra. Tem pessoas que dão o que sobra não presta. Quando sobra alguma coisa e você guarda para o outro dia, ela 90% às vezes você não usa. Só dizer, isso aí foi de ontem. Não serve para você, mas para Deus você quer dar. Então a família está sendo, desde o princípio do mundo, que o diabo luta para destruir a família. Para destruir a família. É bem verdade que eu vou dizer uma palavra aqui, mas não fica triste com o que eu vou dizer. Porque isso é lá atrás, quando você não tinha conhecimento, não era conhecedor da verdade. Deus, ele odeia a separação. Deus não gosta de separação. Por isso que ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí ele diz, far-lhe-ei uma disjuntora. E você vê o texto mais à frente, que seja idônea. Não é que seja ciumenta ou ciumento, mas ela tem que ser idônea. Ela precisa pensar, raciocinar. Todos os casais que você começa a ver o ciúme demais. O ciúme gera o quê? Falta de competência. O ciúme gera o quê? Falta de confiança. O ciúme gera isso. Quando a Bíblia diz que nós somos uma carne só, isto caracteriza que hoje nós temos uma ferramenta muito importante, que é esse aparelho de celular. Mas eu fico preocupado com uma coisa. Quando o homem não tem direito de saber a senha do celular da mulher, e a mulher não tem direito de saber a senha do celular dele. Isso não pode existir numa família. Ah, mas eu tenho que ter a minha privacidade. Mas a minha esposa tem que ter privacidade, ela tem que ter a coisa escondida de mim e eu dela? Que história é essa? As famílias estão sendo destruídas por besteira, por coisas que não valem a pena. Às vezes por causa disso. Existe família perfeita? Sim ou não? Cadê? Eu não ouvi você falar. Existe família perfeita? Sim ou não? Não. Toda família tem problema. Toda família tem dificuldade. Estavam velando o corpo de um grande pastor, que eu admirava muito ele ali em Niterói. Ou melhor, ratificando, ele estava no CTI, internado. E o filho dele estava sendo velado. Sabe como? Cravado de balas. Viveu numa vida totalmente errada. Será que o pai dele tinha ensinado aquilo a ele? Claro que não, eu conheci. Claro que não. Os pais ensinam o caminho, mostram o caminho. Mas às vezes os filhos pegam outro caminho. E aí nós, por falta de sabedoria, começa a apontar o pai. Não, aquilo é a família. Não, o pai às vezes não é culpado, não. 99% ele escolhe o caminho dele.
Será que Adão queria aqui que o seu irmão, os seus 2 filhos, os seus primeiros filhos, foi o primeiro assassinato do mundo? Será que ele queria que isso acontecesse? Não. Mas o que interferiu nisso? Esse espírito chamado ciúme, que é uma coisa diabólica, tanto de ambas as partes, do homem ou da mulher. Ah, eu tenho ciúme porque eu amo, conversa fiada. Você tem ciúme porque você não confia. O ciúme é falta de competência. Por isso, quando você ama de verdade, você confia naquilo que Deus te deu. É bem verdade que, ao despertar do seu sono cirúrgico, Adão abriu os olhos e viu que do lado dele tinha uma linda mulher, uma linda esposa. E aí ele começou a cuidar dela, a zelar dela. Em texto nenhum da Bíblia você vai encontrar. E eu estava dizendo isso a um casal essa semana que eu estava aconselhando, porque até o presente momento, não é? Até às 20 horas e 25 minutos, eu posso aconselhar casais, porque a minha vida, mas a minha irmã Dalva é uma vida de exemplo. A minha vida, se os meus filhos seguirem os meus passos e os passos dela, eu tenho certeza que eles vão ser só felizes na vida toda. E eu estava aconselhando um casal sobre isso. Às vezes a luta vem lá em São Paulo, você está parando de servir a Deus aqui. Às vezes a luta está chegando perto de você, você para. E eu estava estudando, que eu estou fazendo cada dia que passa me aperfeiçoando em certos cursos. E estava ouvindo um líder falar essa semana e ele disse, uma das piores desgraças, Alexandre, que tem destruído casais hoje, sabe qual é? Você sabe qual é? A falta de diálogo entre um e o outro. Está destruindo o casal. E às vezes isso aqui está sendo a causa de muito isso. Eu fiz uma base há poucos dias dentro da minha própria casa. Quando chegou meus filhos, e durante o período que estava ali, cada um estava com o seu celular na mão. Cada um estava. Não houve conversa entre nós. Todo mundo ali com o celular e só vendo conversa. Só vendo Facebook, vendo Zap. Não existe mais aquele tempo. Não existe mais entre nós o culto doméstico. Existe mais isso? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? O casamento, para ter sucesso, escuta bem o que eu vou dizer, ele precisa ler pelo menos um versículo. Você lembra de tudo pela manhã, mas não lembra de ler um versículo bíblico. Eu estou mentindo. Sim ou não? Não lê. Você lembra de manhã cedo de pegar o celular e sair desesperado para o trabalho. Mas não lembra de pegar a Bíblia e ler um versículo, pelo menos. Tem crente que tem 20 anos na igreja. Ele não conseguiu gravar ainda os Salmos 23. Ele depende da Bíblia para ler o Salmo 23. Ele não conseguiu gravar. Ele não conseguiu gravar ainda Apocalipse 3, versículo 11. Ele não conseguiu gravar ainda Mateus, capítulo 4, que refere hoje o dia da Bíblia, porque foi ali que Jesus venceu o diabo com a palavra. Tem crente que, se a Bíblia for caçada no Brasil e for proibido de ter Bíblia, como é em alguns países aí, que são proibidos a Bíblia, ele está arrasado. Porque se caçar esse livro aqui, pode ter certeza que vão caçar isso aqui também, é o que está nela. Você não vai poder ter Bíblia.
Aí trocamos a Bíblia por um celular. Chega na igreja, a internet falhou. Você não tem Bíblia mais para ler. Fica procurando. A palavra de Deus tem que ter prioridade na nossa vida. Em todas as áreas. Mateus 4, versículo 1, 2, 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E passando 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Ele teve o quê? Misericórdia, vocês estão dormindo mesmo, nem para responder, hein? Sabe como é que a gente consegue gravar? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você sabe como é que se consegue gravar versículo na Bíblia? Se você pegar a sua Bíblia e começar a ler aqui, ó, você não consegue gravar nada. Sabe onde é que está a mentalidade de gravar? Falando. É falando, não é só lendo para você aqui, é falando. Então, quando eu pergunto aqui, eu estou forçando os seus neurônios a responder para você gravar. Para você entender o que a Bíblia diz. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quem chega perto dele? Satanás. Sabe por que Satanás está destruindo muitas famílias? Porque está faltando isso aqui, ó. Palavra dentro dos lares. Palavra. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da igreja dele no século 21 que estamos vivendo. Porque é daqui para ficar pior. Porque as mães não lêem mais Bíblia com os filhos. Você pergunta a um filho, um neto, né? Eu, por exemplo, com 3 anos de idade, minha mãe me obrigava, e eu tinha que dizer para ela onde o presbítero Zósio tinha pregado naquela noite. Você faz isso com seu filho? Você chega em casa e pergunta ao seu filho, onde é que o pastor Eliseu pregou hoje? Qual foi o capítulo que ele leu hoje? Eu desafio aqui uma mãe que está fazendo isso em casa com seu filho. Eu desafio aqui um filho que está fazendo isso com seu filho em casa. Minha mãe faz isso comigo. Por isso você vê eu citar vários versículos bíblicos aqui, às vezes sem até precisar de ler a Bíblia. Porque ela me forçava, eu tinha que responder para ela. A base da família é quem? Quem é a base da família? Lá na sua casa. Quem é? Mãe, não sabem responder isso. Você tem que falar como pai, sou eu, a base da minha família. Sou eu a base da minha família. Você é a base da sua família. Você é a fundação da sua família. É aquela base que você faz a obra e você é aquilo ali, ó. Aquilo ali sem concreto não segura. Família sem base, ela é destruída. Ela é destruída. Ah, pastor, mas tem tanta pessoa desviada. E daí? Mas você fez a sua parte. Você fez o que tinha que fazer. Você ensinou, mostrou. Agora, será que está fazendo isso? Será que você está criando o seu filho no caminho de Deus verdadeiramente? Eu estava conversando hoje, vou dar até o nome aqui, o Roberto, ele disse assim, pastor, o meu neto tem 6 meses. Ele já fica ansioso para pegar o celular. 6 meses. Se eu sempre pegar esse celular aqui e botar na mão do Eliseuzinho, ele, meu neto, ele sabe mexer com isso aqui melhor do que eu. Melhor do que eu, ele sabe. Ele sabe mexer. Aqui, por exemplo, eu mexi aqui, ó. Não estou conseguindo imprimir um documento porque ele está saindo uma folha de um letreiro enorme. Se eu botar na mão dele, ele resolve esse problema. Botei na mão da mãe e não resolveu. Mas na mãe dele resolve. Na mão dele resolve. Sabe mais do que nós. Mas aí pergunta a ele aonde, o que está escrito em João
capítulo 15, versículo 11. Versículo 16. O que está escrito lá? Não vai saber. Ela está pensando ainda. Agora, por que não sabe? Quem é o culpado disso? Os pais. A base da família é o pai. Ele é a base da família. Viu? Não importa se amanhã vai desviar, não. O importante é que você ensinou, mostrou o caminho e orientou. Minha mãe criou 4 filhos. Elias, Eliseu, Isaías e Nivaldo. Todos 3 desviaram. Minha mãe teve culpa nisso? Ela ensinou. Eu cansei de ouvir profecia assim, dizendo para a mamãe: você vai ver os seus filhos na igreja, voltando, todos eles. Mamãe foi e nenhum voltou. Agora pergunta eu, por que não voltou? Nem para isso vocês têm condições de fazer? Pergunta bem alto, por que não voltou? Porque não foi Deus que falou. Se Deus falar, passa os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Se acontecer alguma coisa que não cumprir, Alexandre, porque Deus não falou. Porque a mesma Bíblia diz, porventura diria eu e não faria, ou falaria e não confirmaria. Se Deus falar, vai acontecer. Quantas vezes eu ouvi mensagem profética para a mamãe dizendo assim, ó, você vai ver o seu filho andando. Você vai ver o seu filho na igreja. Ela partiu para a eternidade e não viu eles na igreja. E não viu nenhum deles. Porque Deus não falou. Deus só faz as coisas quando Ele fala. Sabe o que está acontecendo? Pessoas usando Deus. Deus não precisa ser usado, Ele quer nos usar. E a base para acontecer isso começa dentro de casa. Dentro de casa. A igreja aqui no templo é o cumprimento. Agora a igreja começa lá na sua casa. Lá na sua casa. Mas você passa a semana toda e não lê um versículo. Quem leu pelo menos um versículo essa semana, durante a semana, até ontem, que hoje foi domingo, você está na igreja, até ontem. Quem leu, levanta a mão assim. Ó, pode contar com o dedo, você viu aí? Você viu como é que pode contar? Você tem que todo dia, nós botamos uma norma aqui o ano retrasado de ler a Bíblia toda. Todo mundo vai ler a Bíblia toda. Chegou o final do ano, eu cumpri a minha tarefa, porque quando eu mando fazer, primeiro eu faço. Eu cumpri a minha tarefa de ler ela de Gênesis a Apocalipse. Acho que você também cumpriu, né? Esse ano de 2024, se Jesus não voltar, nós vamos colocar a meta aqui, para a igreja do semeador. Tem que ler a Bíblia toda nesse ano de 2024. Você vai ter compromisso de ler a Bíblia. Se você não lê, você morre espiritual. Aprenda isso, coloca na sua cabeça que a prioridade na sua casa é a palavra. Igreja sem palavra é uma igreja morta. Igreja sem palavra é uma igreja que não tem vida. Família que não tem a palavra é uma família morta. Tem pessoa que chega para mim e diz, pastor, não sei como é que o senhor aguenta. Porque eu leio Bíblia, meu filho. Eu não posso passar um dia sem ler a Bíblia. Se eu chegar a sair desesperado, às vezes, um problema para resolver, e eu chego lá e falo, meu Deus, esqueci da Bíblia. Eu tenho que voltar, ou chegar, na hora que chegar, pegar e ler a Bíblia. Tem que ler. Eu não posso passar um dia. Coloca isso como hábito seu, dentro de você. A partir de hoje, eu vou ler a Bíblia todo dia de manhã na minha casa com meus filhos. Eu vou ensinar eles o caminho. Vou mostrar a eles. Porque a família começa dentro de casa. E eu estou provando você que o diabo luta desde o início
para destruir a família. Aí Jesus, usando Mateus, escreve bem claro, lá no capítulo 24 de Mateus, que nos últimos dias se levantaria filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Tudo isso sabe por quê? Está faltando a prioridade no lar, que é a palavra de Deus. Igreja sem palavra é uma igreja morta. Igreja sem palavra é uma igreja que está no CTI. E quando vai para o CTI, o caminho é o quê? Entubar. E depois que entuba, vai para onde? 80% vai para onde? Cemitério. É isso que você quer da sua vida espiritual? A pior coisa que existe é um crente frio. É um crente que não sente mais vontade de servir. Olha quantos crentes não vieram ao culto dessa noite. Mas eu garanto você que amanhã, 7 horas da manhã, ele está batendo cartão no trabalho dele. Porque se ele não bater cartão lá, o patrão corta o dia dele. Diz o que corta 2 dias agora a lei, né? Corta 2 dias. Por que não leva a vida espiritual a sério? Você vem na igreja quando você sente vontade. Você leva um cristianismo vazio. Olha o que o diabo está fazendo, destruindo famílias, destruindo lares, acabando com lares. Nunca se teve tanta separação de casais como no ano 2021, 2022 e 2023. Nunca se teve tanto divórcio. E, lamentavelmente, tenho uma notícia triste para dizer a vocês. A maioria de crente. Mas sabe por que acontece isso? Por causa disso aqui, ó. Não tem a palavra dentro do lar. Quando não tem a palavra, arranjam sempre uma desculpa. Então coloca isso na sua casa com prioridade. Antes de sair para o trabalho, não saia de casa sem ler pelo menos um versículo da palavra de Deus. Põe isso com prioridade na sua vida. Você não tem prioridade de chegar no emprego? Cedo, não é? O que eu faço, pastor? Levanta cedo, meu filho. O sábio Salomão, escrevendo em Provérbio, ele deixa bem claro: o homem que dorme muito vive pouco. Vive pouco. Você passa a noite toda dormindo direto, não hora de madrugada. Quando ora, eu observo na igreja, chega para orar, dobra o joelho para orar, tem uns que é 5 minutos. Para enfrentar eu e Alexandre aqui de manhã para orar, aqui é difícil, porque é 1 hora de oração aqui, 1 hora. Ninguém conversa aqui. É eu, ele, às vezes a irmã Holanda, às vezes é ele só, às vezes é eu. Começamos a batalha de oração. Alexandre aqui firme. Sabe por quê? Sem oração nós não vamos a lugar nenhum. Quando você está buscando a Deus, sabe por que você não consegue vencer na vida espiritual? Não ora. Você não ora, meu irmão. Rapaz, se eu parar de orar, eu não sobrevivo. O meu combustível é a oração. E quando eu falo para você, deixa essa causa na mão de Deus, esqueça. Deixa que Deus age da maneira que Ele quer. A minha parte eu já fiz, sua parte você já fez. E lembra-se disso, que a família foi o primeiro passo que o diabo quis usar para destruir a família. Foi lá, quando Deus fez o homem e fez a mulher, o diabo foi lá para destruir. Só que Deus, Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é poderoso. E aí, no Antigo Testamento, de Gênesis até todo o pecado tinha que ser pago de que maneira? Com sacrifício. Aí Jesus veio. Deus desenfeita a sua glória.
e manda seu único filho, o único que ele tinha, para que de uma vez por toda ele pudesse pagar o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Agora, podemos dizer como Paulo disse, não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Cadê vocês? Cadê você, Daniel? Cadê você, Daniel? Não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. É isso que Jesus quer que nós falamos. Glória a Deus. Mas como que Cristo vai viver na minha vida se você não vê a palavra dele um segundo sequer? Permita o Espírito Santo nessa noite. Jesus não mudou. Eu disse aqui na terça-feira para os irmãos que estavam aqui, que o grande evangelista Billy Graham, quando aquelas torres gêmeas foi destruída lá nos Estados Unidos, ele estava internado porque estava muito mal. E aí o repórter perguntou ele, mandou perguntar a ele, ele não pôde responder, mas a filha desceu e respondeu, meu pai mandou dizer isso. Por que que Deus nos abandonou? Ele disse, Deus não abandonou ninguém. O que que houve então? Diz para eles que quem abandonou Deus foi vocês. Deus não saiu da posição que ele está. E aí quiseram saber mais, o que que foi? Deus não permitiu que entrasse o homossexualismo. Vocês agora aceitaram o aborto. E foi citou 10 itens ali que o povo parou de fazer. Mas Deus não. Ele continua no mesmo lugar, na mesma posição, dizendo para nós, meu filho, eu quero abençoar a sua vida, mas você parou de servir a Deus. Mas eu tenho uma notícia para você que não é muito agradável para você que está afastado. Você conhece a palavra. E Jesus disse bem claro, antes, o quê? Antes o quê? Quem completa a frase aí? Está vendo? Como é que vocês lêem pouco a Bíblia? Antes não conhecesse, porque conhece, mas não pratica. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Você que me assiste pelo Brasil, pelo mundo, que está aqui dentro, quem sabe? Às vezes tem algum afastado de Deus. Todo ser humano, antes de aceitar Jesus, ele tem um espírito maligno que acompanha ele. Todos. No dia que você aceita Jesus, aquele demônio sai da sua vida. Ele sai da sua vida e vai embora. Porque o Espírito Santo não se dá com Satanás nunca. É treva. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos na igreja. Aí você afasta de Deus. Aquele demônio que saiu de você naquele dia que aceitou Jesus, ele vai lá e traz mais 7. Com aquele que saiu, faz o quê? 8 demônios no corpo. Aí faz você prostituir, faz você beber, faz você cheirar, faz você roubar, faz você matar, faz você fazer tudo que não presta. Porque a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida em abundância. Aí João escreve no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus quer de nós. E não adianta, você pode ter o conhecimento que você tiver, mas se você não ler a palavra, você não vai aprender nada. Por isso que hoje é o dia nacional, o dia da Bíblia. Que você guarda isso da sua mente. E começa a ler a Bíblia a partir, não é esperar chegar janeiro, não. Eu tenho uma mentalidade minha, eu passo para você, porque o que é bom, eu gosto de copiar. O que eu tenho que começar em 2024, eu tenho que começar hoje. Começa a ler hoje a Bíblia. Para chegar em janeiro, em dezembro do ano que vem, você vai chegar aqui, se Jesus não voltar,
Perguntar quantos leram a Bíblia toda esse ano? Você vai dizer, eu li toda a Bíblia, pastor. E eu aprendi. Porque eu li a palavra. Eu aprendi. Sem Bíblia, sem palavra, família destruída. Mas por que a família foi destruída, pastor, mesmo com a palavra? É necessário que isso aconteça, que isso cumpra. Porque muitos que estavam do lado dele não pertenciam a ele. E é o mesmo que acontece hoje. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. João, quando escreve no capítulo 15, versículo 16, ele diz o que lá? Quem tem coragem de dizer bem alto aí? Eu já disse isso aqui umas milhões de vezes. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Olha que privilégio ser escolhido por Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Nós somos escolhidos no meio de milhões. Hoje, no meio de mais de 215 milhões de brasileiros, Deus nos escolheu para ser salvo. E por que você parou? Por que você está parada? Por que você estacionou? É momento de você dizer, Deus, eu quero nessa noite voltar. Eu quero nessa noite retornar à tua casa. Porque se nessa noite Deus pedir a sua alma, para onde você vai? A gente conversa com as pessoas e diz assim, não, eu vou para o inferno. Você sabe o que é o inferno? Pastor, não tem problema não, eu vou para o inferno, não vai só eu não. Uai, você quer ir com mais alguém? O inferno existe? Com certeza. O fogo do inferno, ele é mais quente do que aquele fogo que tem lá dentro do seu fogão de gás quando você liga o fogo. Sabe, porque aquele fogo ali, que você liga do fogão do gás, alguém joga uma gasolina em você e joga fogo, é um fogo que você deixa queimando ali, olha bem, destrói. O nosso corpo, 75% dele é água. Aí, na medida que ele vai destruindo, ele vai queimando o corpo, não vai? Sim ou não? O fogo do inferno não destrói, é dor. Ele vai queimando e é a dor eterna. Você já parou para analisar isso? O fogo do inferno, a dor é eterna. Aquela dor do fogo ali, do fogão de gás, do fogo na gasolina, é uma dor que você tem ela ali e, dependendo da quantidade que você queimou o corpo, se queimar 90%, só um milagre. Se queimar 40%, só outro milagre. Se queimar tudo, acabou a dor ali e vai sepultar. No inferno a dor não vai passar. Você já pensou nisso? Ou não tinha pensado? Quem não tinha pensado nisso ainda? A dor no inferno, ela não passa. Ela é direto. Por isso que é tormento. Por isso, quando você vê a parábola que Jesus conta ali, do rico e Lázaro, ele diz, manda que eles venham, Pai. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha me refrescar a ponta da minha língua, ou a minha língua. Porque estou aqui o que há? Estou aqui o que, irmãos? Atormentado. O inferno é dor que não passa. Você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Para onde você quer ir? Todo mundo quer ir para o céu. Está aberta a oportunidade. Se você quer voltar para Cristo, vem aqui à frente. E eu quero orar por você. Eu não sei se há pessoas aqui que estão afastadas de Deus. Se você está afastado de Deus e quer retornar hoje, aproveita. Porque se Ele vier te buscar nessa noite, você vai para o céu. Mas se você não tiver firme em Jesus, está chegando 2 jovenzinhos aqui. Está aceitando Jesus, meu filho? Aí, entendeu a mensagem, está vendo como é que é bom? Desse tamanhozinho entendeu que ele não quer ir para o inferno. Nós temos 2 aqui na frente. Cadê você? Vem aqui à frente.
Vem aqui à frente e diga: eu quero esse Jesus que muda a história. Está chegando mais um aqui, ó, o terceiro. Ele já está? Ah, vai colar com esse aqui, muito bem. Foi ele que trouxe ele, é isso aí, meu filho. Começa a trabalhar mesmo. De repente tem a terceira pessoa aí, vai aceitar Jesus. Sabe o que é isso aqui? É entender a mensagem nessa noite. Porque o inferno não é uma fantasia. O inferno é real. O inferno existe. E só quem pode livrar você do inferno, sabe quem é? Sabe quem é? Você sabe sim ou não? Então responda. Você mesmo pode livrar você do inferno. O que fazer, pastor? Aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Retornar à casa do Pai. E dizer: Pai, pequei contra ti. Pequei contra os céus e a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me receba nessa noite. E Ele vai te receber como filho agora. Se não tem mais ninguém, eu vou orar por esses dois jovens que estão aqui. Eu não tenho dúvida que a única vez que há festa no céu é quando um homem, um pecador, se arrepende e aceita Jesus como Salvador. É a única vez. O céu nunca entrou em festa porque entrou um dízimo alto. Não, senhores. O céu não entrou em festa porque houve uma ressurreição. Não. Mas quando há uma alma, o céu tem festa. Vamos orar por esses jovens que estão aqui. Estenda a sua mão cá para frente. E vamos pedir a Deus agora por eles. Senhor, perdoa os seus pecados nessa noite. Nós queremos que o Senhor salve os jovens. Traga pessoas novas, Senhor. Pessoas que querem ter compromisso com a tua palavra. Eu quero te pedir nessa noite. Escreve o nome deles no livro da vida. Guardando debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Dando livramento de morte. Para que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, eles estejam preparados, prontos para subir. Porque nós sabemos que o Senhor vem buscar um povo santo. Abençoa a tua igreja nessa noite. E escreva os seus nomes no livro da vida. E perdoa os seus pecados. No nome de Jesus. Cadê agora os adolescentes, os jovens? Vai dar um abraço dele ali, né? E diga: eles são muito bem-vindos. E toma nome deles, telefone. E cuide para que eles frequentem os cultos, né? Para que haja uma mudança. Isso, coisa linda. E os adolescentes abraçando eles, dando boas-vindas. É assim que se faz. Receber essa pessoa que estava lá fora. Jesus trouxe para sua casa. Hein? Pedro e Ader, que maravilha, né? Já temos então até apóstolo no meio deles aí, né? Coisa linda. Nós vamos estar encerrando esse culto nessa noite. Terça-feira temos culto da palavra aqui às 19 horas. Amanhã nós temos aqui instrução para obreiro às 19 horas. Se você tem vontade de ser obreiro e tem dificuldade para aprender a pregar, vem participar da instrução de obreiro amanhã às 19 horas. Vai ser muito forte, muito bom. É um dia que eu tiro para descansar minha cabeça. Mas como é a última instrução desse ano, eu esqueci a área de descanso. E marquei para dar uma instrução de obreiro amanhã às 19 horas. Então venha participar, venha aprender a palavra de Deus. Vai ser importante para você que quer ser obreiro. Você que já é obreiro, venha participar amanhã. Instrução para obreiros. O link será aberto só para quem está fora do estado do Rio de Janeiro. Ceará, São Paulo, Bahia, Pernambuco, só para quem está fora do estado. Quem está no estado do Rio de Janeiro é aqui na Matriz. Batismo no sábado. Sábado agora tem batismo, né? Sábado agora é que dia? Dia 16. Dia 16, sábado agora, tem batismo aqui na igreja às 19 horas. Os candidatos devem chegar às 18 horas, porque tem uma palavra antes do batismo para batizar.
Depois do culto, quem quer falar com os adolescentes? Tá bom? Vamos orar, ficar de pé, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e continuará fazendo no nosso meio. Deus, eu sou grato a Ti nessa noite, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, por saber que o Senhor está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, por saber, Senhor, que Tu tem nos livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, por saber que estamos vivos porque a Sua misericórdia é a causa e a razão de não sermos consumidos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, não despede a Tua igreja da Tua presença, mas leva debaixo das Tuas mãos santas. Desperta aqueles crentes que hoje não vieram ao culto e deixaram o culto para ir para o shopping, Senhor, passear. Esqueceram que em primeiro lugar busca-se o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu oro abençoando essa igreja no nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. A igreja diga: amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, vai nessa força e Deus seja contigo.